Agora, companheiros, em vibrações, nós vamos nos lembrando que nesse trabalho de vibrações recebemos um mentor especialmente designado para nos fazer companhia durante todo o trabalho, nos auxiliando nas doações para que estejamos em perfeita harmonia e equilíbrio. Lembrando também que em torno dos grupos de vibração das nossas casas espíritas encontram-se milhares de socorristas do espaço que irão conduzir as nossas vibrações para os locais e os assistidos que hoje lembraremos. Vamos, portanto, mentalizando as vibrações partindo de nossas mentes, corações, de nossas mãos, de nossos chakras e sendo então armazenadas ao nosso lado num cálice de cristal, para depois serem levadas ao grande cálice de cristal de nossa casa espírita. Então, as vibrações se somam aos dos nossos mentores e instrutores da espiritualidade, aquelas também trazidas das colônias do espaço, das esferas superiores e do cosmos infinito, para que sejam misturadas, mescladas, preparadas como o bálsamo que suaviza as dores, o remédio que as curam, também as energias que transformam, que reconstroem. E dessa forma nós vamos mantendo as nossas vibrações fluindo e auxiliando esses nossos irmãos na sua distribuição. E em primeiro lugar, nós vamos mentalizando a direção dessas vibrações para nossas casas espíritas. Nós vamos mentalizando essas vibrações penetrando todos os ambientes da casa espírita, plasmando-se sobre suas paredes, teto, piso, móveis, objetos, materiais. E assim em todos os compartimentos e pavimentos. E externamente sobre suas paredes, muro, piso, telhado, cobertura. E essas vibrações espirituais vão agregando-se a todas as moléculas dos materiais utilizados na construção, para que os dois planos, físico e espiritual, estejam entrelaçados, fortalecendo as casas espíritas. E assim também as vibrações vão saturando toda a atmosfera das casas para recepcionar todos aqueles que estarão em tarefa e os assistidos que lá frequentam. E assim as nossas vibrações vão para a sustentação de todos os trabalhos das nossas casas. Assistência espiritual em seus diversos dias, escolas de aprendizes, cursos médiuns e especiais, grupos mediúnicos, principalmente os das quintas-feiras, este próprio trabalho de vibrações, e assim também em especial os trabalhos especiais de irmão Mariano, samaritanos, grupo de jovens, irmãos fraternos, e também a mocidade espírita e a evangelização infantil. E assim todos os trabalhos vão sendo sustentados para que permaneçam em atendimento a todas as criaturas que nossas casas buscam. E agora as vibrações vão para todos os dirigentes, colaboradores, auxiliares, todos que dão a sua contribuição, por mais humilde que seja, para o exercício da caridade, a divulgação do Evangelho. E assim também todos os trabalhadores da casa, mesmo aqueles afastados, são envolvidos nessas vibrações para encontrarem todos
o equilíbrio físico, mental e perispiritual tão necessário para darmos seguimento à nossa evolução nas casas espíritas. E agora, unidos, nós vamos buscar todos os nossos assistidos, todos aqueles que têm seus nomes escritos nas fichas, fichários, arquivos, cadernos, papeletas de pedido, nos grupos de vibração da internet, em todos os grupos onde se pediu alguma ajuda e amparo. Todos os assistidos são localizados, estando onde estiverem, em seus lares, no trabalho, nas escolas, nos hospitais, nas prisões, nas ruas ou até desencarnados. São localizados e assistidos, recebendo todo o amparo e tratamento, segundo a condição de cada um. E assim também as nossas vibrações se estenderão para a Aliança Espírita Evangélica e todas as suas regionais e todas as casas filiadas à Aliança, para que a mensagem do Mestre seja divulgada com amor, fraternidade e humildade, cumprindo cada qual com o seu quinhão de responsabilidade. E agora nós vamos buscar as casas espíritas, Apóstolo Mateus, Constelação Amor, Inconfidentes, Irmão Luiz do Jardim Marilu, Luz do Alvorecer, do Sapopemba com nosso irmão Vladimir, Aprendiz do Evangelho de Cataguases, Minas Gerais, com nosso irmão Euclides. Nós vamos mentalizando que adentramos todos os salões dessas casas, com seu piso marmóreo, paredes vítreas, cristalinas, e vamos deixando que as vibrações fluam, e ali vão se acumulando nessas grandes torres luminosas que se elevam a grande altitude na região umbralina onde nos situamos. E assim, servindo essas torres como farol guia para as caravanas e caravaneiros que vão em busca dos socorridos nas regiões infernais purgatoriais da crosta, subcrosta, do Vale dos Suicidas, do umbral, das trevas profundas. E assim também trazendo para nossas casas, onde são tratados, triados e recambiados a novas oportunidades. E é nesse nosso encontro, no duplo das nossas casas, que encontramos os nossos irmãos que já desencarnaram, estavam até ontem conosco em tarefa, para comungarmos dos mesmos princípios e amor ao próximo, trabalhando para Jesus. E abraçados, vamos atravessando o portal que nos levam ao campo de relva macia, aos nossos jardins, pomares e hortas, com os seus vegetais, frutos e flores medicinais. E o grande laboratório onde se processam todas essas essências, onde preparamos o remédio do futuro e as vacinas e tudo que a humanidade está necessitando. E os nossos instrutores cientistas do mundo espiritual vão atuando sobre a mente dos cientistas encarnados para que eles desvendem essas fórmulas já desenvolvidas no mundo espiritual para execução e transformação dessas essências no verdadeiro remédio que cura. E as nossas vibrações agora vão para toda a parte hospitalar de nossas casas, pronto-socorro, sala de cirurgia, de enfermaria, todos aqueles que labutam nessas áreas na espiritualidade. Também as escolas de aprendizes ligadas às nossas casas na espiritualidade, onde nossos obsessores do passado, transformados são em socorristas do espaço, trabalhando ao nosso lado nessa grande transformação.
E agora nós vamos elevando as nossas vibrações a grande altitude, formando uma grande nuvem magnética que nós vamos impulsionando na direção da Rosa dos Ventos, primeiramente para o norte do país, por sobre toda a Amazônia. E nessa expansão, a chuva magnética banhando toda aquela região, expandindo-se sobre os países vizinhos da América do Sul, por onde elas se estendem, em direção ao nordeste, a Caatinga, e descendo a costa atlântica, a Mata Atlântica, até o sul, onde encontramos com o Pampa Gaúcho, e também sobre os países vizinhos onde ele se estende, e o Pantanal. E assim no centro do Brasil, o Grande Cerrado Central. E todos esses biomas recebendo essas chuvas que caem sobre eles para restauração, para regeneração, e nas mãos dos grupos indígenas encarnados, desencarnados, sob comando do irmão Mateiro, os caboclos, os escravos, os africanos, os sertanistas, vão recuperando todas essas áreas no mundo espiritual, atuando sobre os encarnados que também o façam. E agora nós vamos centralizando as vibrações sobre a cidade de Brasília. Essas vibrações, esta chuva magnética vai caindo sobre toda a cidade. Poder judiciário, legislativo, executivo, todos os órgãos auxiliares da administração, para que todos os envolvidos na administração do país sejam especialmente despertados. Aqueles que estão obrando acertadamente, sendo fortalecidos e incentivados a continuarem a jornada. Aqueles que estão obrando em equívoco são envolvidos em tratamento espiritual, encontrando através do arrependimento imediato o reconhecimento do erro para que retorne ao aprisco do caminho acertado. E assim como Saulo transformou-se em Paulo, sejam esses nossos irmãos que degradam a pátria igualmente protegidos e amparados por seus mentores e instrutores, para que continuem a sua jornada evolutiva sem prejudicar o grande trabalho de Ismael e sua pátria do Evangelho. E assim nós vamos também penetrando profundamente em Brasília com as nossas vibrações, onde encontramos as entidades obsessoras e vampirescas que atuam sobre esses governantes, sobre esses agentes políticos e administrativos da pátria, para sua destruição, para que sejam também isolados, tratados, reconduzidos ao local mais adequado, de acordo com a situação de cada um, libertando aqueles que estão encarnados, sofrendo esse assédio espiritual e moral. E agora nós vamos distribuir essas vibrações de Brasília em todas as direções, para todas as cidades brasileiras, capitais de estados, municípios, aldeias, onde houver um agrupamento humano, ali chegam estas energias vibratórias e preces para colocar a cada um no caminho novamente da esperança, da moralização, para que encontrem todos uma motivação para trabalhar para a pátria, como espera de cada um o Mestre Jesus. E assim também em direção aos países vizinhos da América do Sul, Central e do Norte,
suas cidades, capitais, municípios, produzindo o mesmo efeito sobre toda a humanidade americana. E assim também, nem que por instantes, todas as mentes buscam o aprimoramento. E da América em direção à nossa África e toda a sua população encarnada e desencarnada. Da África para a Europa, a Ásia, as grandes ilhas do Pacífico, do Índico, do Atlântico, os continentes australiano, Antártico, Polo Sul, Polo Norte, a Malásia, a Indonésia, todos os países e ilhas que se encontram nessas localidades. E assim as nossas vibrações vão para sustentar todas as crianças, jovens, adultos e idosos do planeta, todos os casais, todas as famílias, para que através dessas vibrações salutares encontremos todos motivação para a grande trajetória que temos em direção à regeneração. E assim também as vibrações vão para todos aqueles que estão chegando em novas reencarnações e aqueles que estão partindo após terem cumprido o seu tempo no planeta, encarnados. E assim nossas vibrações circundam todo o globo terrestre, iluminando em direção ao mundo espiritual. Passamos onde existe o choro e ranger de dentes, como disse Jesus, para que nossas vibrações ajudem a transformar esses seres espirituais, dados os equívocos e as condições desfavoráveis em que desencarnaram, para que sejam conduzidos ao local de aprendizado e evolução. E assim também circundamos todo o globo nos seus dois planos, material e espiritual. E novamente, retornando ao nosso grupo de trabalho, retornando à nossa pátria, nossas vibrações ainda iluminam aqueles que buscam a verdadeira evolução e esclarecimento. Nossos concidadãos, compatriotas, nossos parentes, nossos familiares, amigos, para que todos encontrem no Evangelho de Jesus a resposta. E para nós nada pedir, o Pai sabe o que nos cabe de melhor, segundo nossa necessidade. E assim, mais uma vez, unidos, com a intenção de levarmos adiante esta tarefa, para onde andarmos, deixarmos um rastro de luz, de amor, de perdão, de caridade e fraternidade, para que sejamos realmente aqueles que buscam com Jesus a representá-lo como o sal da terra, para ajudar na grande transformação moral. Com a graça de Deus, que assim seja.